Capítulo 6. Ficamos sentados nas escadas até ao amanhecer. Com a luz da manhã, a tranquilidade que nos banhara até então quebrou-se. Corremos para o nosso quarto. Encontramos o papel onde tínhamos anotado todos os nossos empréstimos, e o resultado pareceu-nos fatal. Muitos dos empréstimos que tínhamos pedido estavam prestes a vencer. Se não pagássemos, os nossos credores iriam enfurecer-se. Em pouco tempo, começariam a falar entre si e descobririam a fraude, que tínhamos pedido o dinheiro emprestado para fugirmos com ele. Um ou mais iriam ao tribunal, mostrariam as notas promissórias vencidas e exigiriam a ajuda da polícia para recuperarem o seu dinheiro. As queixas acumular-se-iam, o total da dívida seria somado, e nós seríamos presos. Temos de sair daqui, Christopher, sussurrou Sylvan com os olhos cheios de lágrimas, e temos de o fazer antes que descubram o nosso paradeiro. Mas para onde havemos de ir? Temos de seguir caminhos separados. Tanto os casacos azuis como os homens da polícia vão andar à procura de dois homens com roupas vistosas. Temos melhores hipóteses de escapar se estivermos sozinhos. E depois? Não podemos esconder-nos para sempre. Temos de deixar a cidade, Christopher, entendes? Pensei, com um peso na alma, em tudo o que sacrifiquei para vir de Karlskrona para aqui, nas estradas que me gastaram as solas, nas boleias em carroças que paguei com serviços que preferia não ter prestado. O Sylvan, que passará toda a vida na cidade por ordem do destino, estava provavelmente pronto a deixar Estocolmo. Mas, para mim, a fuga era um sonho desfeito, um sonho pelo qual eu lutara toda a vida. O Rickard não vira a pobreza e a miséria das zonas rurais. Disse-lhe isso mesmo. Não me deu ouvidos. Vou partir em direção a Skanstu e daí para Frederikshavn. Se Deus quiser, chegarei lá antes do fim do verão. Reunimos as nossas poucas posses, eu no mesmo saco com que chegará, o Sylvan numa trouxa que fez com uma camisa velha. Antes de o galo cantar e de o sol nascer, já estávamos a descer a rua. Nenhum de nós conseguia expressar por palavras o que sentia. Abraçamo-nos uma última vez, ambos à beira das lágrimas, e depois cada um seguiu o seu caminho, o Sylvan para norte, para tentar pedir dinheiro emprestado ao primo para a viagem, e eu em direção ao Saltson, para procurar o alfaiate no beco em Ferken. Este fez-se esperar até meio da manhã e fingiu não me reconhecer nem as roupas que eu vestia. Como todos os comerciantes, parecia ter um sexto sentido para perceber as necessidades dos clientes, e eu não estava em posição de negociar. Troquei as roupas finas que tínhamos comprado por roupas mais simples. Um colete grosseiro, do tipo que um lavrador usaria, um casaco quente com remendos nos cotovelos, um par de calças e uns sapatos resistentes. Um gorro de malha substituiu o chapéu. Pareceu surpreendido quando lhe perguntei quanto me ia pagar pela diferença. Pagar-lhe por estes trapos sujos? O jovem só pode estar a brincar. Por fim, deu-me um punhado de shillings para se livrar de mim. Escondi o cabelo debaixo do gorro, dirigi-me para a ponte Skepsbron e olhei em volta. Para onde ir? Não podia mostrar a cara em Stadsholmen. Um encontro infeliz numa rua estreita e era o meu fim. Também frequentara muito a zona de Ladugårdslande. Sodermal parecia ser a minha única alternativa, com o tipo de gente que impediria que me sentisse sozinho na minha desgraça. Segui as pedras do cais em direção a Slussen, passando pelas 4 rodas que controlavam a cascata sob Kvarnius Grande, e segui caminho, passando pelos moinhos de vento. Ao contrário do que esperava, a vida como pobre e sem-abrigo era pior em Sodermal do que em qualquer outra parte da cidade, precisamente por haver muitos pobres e carenciados nessa zona. Nas tabernas e nas caves, os funcionários tinham aprendido a distinguir quem não tinha dinheiro. Sabiam imediatamente quem entrará só para apanhar algumas migalhas e dormir algumas horas num canto. Repetidas vezes fui posto na rua ou impedido de entrar, a menos que mostrasse uma bolsa recheada de moedas à porta. Isto significava que todos os abrigos estavam apinhados à noite, e as casas punham criados a guardar os celeiros. Acabei a dormir sob as copas das árvores em Danto ou perto de Winterthulen. As moedas que receberá do alfaiate não chegaram para mais do que algumas bebidas diluídas e pão velho. Ninguém exigia pagamento pela água de Arstaviken, por isso pude lavar as mãos e a cara no mar, e, quando o calor se tornou intenso, fiz uma cama com palhas na zona seca da baía. Certa noite, vieram atrás de mim, querida irmã, enquanto eu dormia. Como tantas outras vezes, divisava o teu rosto nos meus sonhos, apenas para o ver substituído por um riso trocista que me fitava. Uma bota pesada fora pousada no meu ombro e mantinha-me preso ao chão. Uma candeia iluminou-me o rosto, e o gorro foi-me arrancado da cabeça. Christopher Blix. Espero que tenhas dormido bem, porque a tua vida de preguiça acaba aqui. Tentei virar-me debaixo do pé, sem sucesso. Nunca ouvi falar de ninguém chamado Blix. O meu nome é David Jansson. Vim a regressar à casa de Sistas Tiverne e parei aqui para descansar enquanto esperava o amanhecer. Dizes teu. E qual é o nome do teu pai? Jan Davidson, é caldeireiro em Edvig Eleonora, e a minha mãe é Elsa Fredrika, nascida com o nome Godmundsdottir. Mencionei a igreja mais remota de que consegui lembrar-me, esperando que acreditassem na minha palavra sem querem verificar a informação. Estava enganado. Ora vejam bem. E onde é a casa dos teus pais? Para lá de Trasbacken, ao pé dos Moinhos. Então, ficarás certamente grato por te escoltarmos por essa zona tão violenta. Agarraram-me por baixo dos braços e puseram-me de pé, enquanto me seguravam com força para me impedirem de fugir pelo meio dos arbustos. Eram 3 homens. O homem que falou era um tipo corpulento com pernas curtas, tinha a boca cheia de tabaco e o rosto tão sujo que era difícil distinguir-lhe as feições. Seguiu à frente com a candeia, enquanto os seus 2 companheiros, em silêncio, me levavam entre eles. Eu não conseguia vê-los bem, por estar constantemente a levar pancadas de mão aberta na nuca sempre que fazia menção de me virar. Sempre que eu tropeçava, um deles dava-me um beliscão. O hálito dele dava-me vômitos quando me sussurrava ao ouvido. Mantém o ritmo, seu tolo,
Se não queres que te torça o pescoço. Mal tínhamos conseguido passar o faturem quando percebi que a minha desculpa fora uma tentativa fútil e que seria violentamente castigado se chegássemos a Traskaken antes de admitir que não tinha ali ninguém conhecido, muito menos os meus pais. Esperam. E eu menti. Sou a pessoa que procuram. O homem da candeia virou-se para trás. És o último de uma dezena de vagabundos da tua idade que tivemos de arrastar pela cidade na última semana, portanto, essa é uma boa notícia. Deu um sinal, e, nessa altura, uma dor intensa explodiu nos meus olhos, e a cara bateu-me na calçada. Nesse momento, ouvi uma gargalhada que parecia o relinchar de um cavalo e vi um bastão ensanguentado antes de perder a consciência. Acordei com um cheiro assaz debaixo do nariz. Estava sentado numa cadeira. As mãos que me mantinham direito largaram-me os ombros quando consegui manter-me sem cair para a frente. Tinha a cabeça a latejar, e a nuca doeu-me quando lhe toquei. A sala apareceu quando a minha visão clareou. Havia tapicarias a cobrarem paredes de pedra, e tapes no chão de madeira. A sala não tinha janelas. A cadeira estava no centro do espaço, em frente a uma secretária com pernas curvas. Do outro lado desta havia um homem sozinho sentado numa poltrona. Com um desconforto crescente, reparei que a minha cadeira não estava diretamente pousada no tapete. Antes se encontrava em cima de um pano manchado. O homem reparou no meu olhar e falou. Estás a perguntar-te para que serve essa manta? É para proteger o meu tapete turco das impurezas. Muitos dos convidados que se sentam no lugar que ocupas agora, Christopher Blix, não conseguem conter as tripas. Os que não sangram derramam outras coisas. Soltu resinho quando me viriai. Pareces assustado, Blix, e não é de espantar, mas o teu destino está parcialmente nas tuas mãos. Lembra-te disto quando me responderes. Se não for pelo teu bem, que seja pelo do meu tapete. Usava vestes caras, tinha uma barba tão curta como o seu cabelo e entradas que começavam a aparecer na linha do cabelo. Os seus olhos eram de um azul gélido. Supus que tivesse pouco mais de 40 anos. A voz do homem era rouca. Chamo-me Dulitz. Sabes quem sou? Abanei a cabeça. Dulitz esticou-se por cima da secretária e encheu um copo com o líquido vindo de uma garrafa, água, a avaliar pela cor. Deliraste bastante antes de recuperares a consciência, Blix, e, pela forma como falas, diria que não és de Estocolmo. Qual é a tua terra natal? Karlskrona. Ele assentiu. Pelo menos temos uma coisa em comum, tu e eu, estamos ambos longe de casa. Bibiu. Sequioso, só pude assistir em silêncio. Durante a minha infância na Polônia, trabalhei com vidro, Blix. Pronunciou o meu nome como se tivesse um sabor desagradável. Fiz dragões, leões, reis, quimeras e bailarinas emergirem do fogo e gravarem-se no vidro. Vim para aqui à procura de refúgio quando a minha terra foi tomada pelos russos, apenas para descobrir que as pessoas como eu haviam sido proibidas de praticar a nossa arte. O rei determinario, sem dúvida para ganhar popularidade entre os subditos. Não sei como os pobres desgraçados cortam vidros para cobrir as janelas. Felizmente tive sorte. Quando ponderava o que podia fazer, bateram-me à porta certa noite, já tarde. Abri e deparei-me com um jovem, parecido contigo. Mandei-o entrar, servi-lhe pão e vinho, e ele explicou ao que vinha. Preciso de um empréstimo, disse. Fiquei confuso. Sim, tenho dinheiro para emprestar, mas por que me procuraste justamente a mim? É judeu, não é? Na vossa língua, Blix, há centenas de anos, um judeu é uma pessoa que empresta dinheiro em troca de algum lucro. O facto de eu nunca me ter endividado ou emprestado dinheiro na vida não dizia nada ao jovem. Eu era judeu, portanto, todos podiam procurar-me para pedir dinheiro, sem qualquer sinal de gratidão, porque fazê-lo estava na minha natureza. Enquanto Dulitz falava, tirou um cachimbo de uma caixa, encheu-o com tabaco e acendeu-o com um fósforo. O meu convidado, ansioso por adquirir a dívida, não se mostrou tão disponível na altura de pagar o empréstimo que eu lhe dera por caridade. Percebi que encontrara a minha nova profissão. O rosto de Dulitz ensombrou-se. Não sou um simples explorador que se dedica à usura, Christopher Blix. Também negocio outras mercadorias. Quando a dívida do jovem se tornou suficientemente avultada, percebi que era dono dele, que podia fazer com ele o que quisesse, desde que o destino que escolhesse para ele fosse preferível a ser atirado para uma cela úmida na prisão. Hoje em dia, a vida humana é a mercadoria que negocio. Em tempos, moldei o vidro nas formas que desejava. Hoje, moldo as vossas vidas da mesma maneira. Com estas palavras, o homem pousou o cachimbo que apagara entretanto e tirou de uma gaveta uma pasta de couro, que pousou à sua frente e cujo conteúdo começou a apresentar como um jogo de paciências em cima de um tampo de mármore, perfeitamente alinhado, apesar de não ter desviado o olhar de mim nem por um momento. Reconheces isto, Blix? Eram as notas promissórias, todas as que assinará com o meu nome e cujo total somava mais de 50 riksdaler. Comprei as tuas dívidas e agora es meio, Christopher Blix, de corpo e alma. Demorei algum tempo a conseguir falar. O que planeia fazer comigo? Perguntei. Respondeu-me num tom indiferente. O que sabes fazer? Que habilidades e competências tens? É isso que pretendo determinar com esta nossa primeira conversa. O teu valor, para mim. Disse-lhe tudo. Que mais podia fazer? Contei-lhe dos meus anos em Karlskrona, tudo o que aprenderá e tudo o que sabia fazer, e esperei que fosse suficiente. Dulitz mergulhou uma pena branca num tinteiro e anotou as minhas palavras que pareciam mais dignas de nota. É tudo? Perguntou quando eu não tinha mais nada a acrescentar. Muito bem. Todas as noites, ao toque da meia-noite, virás a minha escada. Falo as 8 eu ter decadido como me vê server. Senti um alívio maior do que algum dia pensei sentir ao pensar em deixar aquela sala abominável.
ainda que por pouco tempo, respirar um pouco de ar fresco, limpar o pânico da garganta e sentir o vento no rosto. A primeira ideia que te vai ocorrer vai ser a de fugires de mim, portanto, quero que fique claro que vou encontrar-te e que, vamos deixar a conversa por aqui, já que conseguiste manter a manta limpa até agora. Depressa. Leva o Blix lá para fora. Fui agarrado pela parte de trás do pescoço e posto de pé. O homem teve de me apoiar quando as pernas me falharam e de me manter direito enquanto cambaleava em direção à porta. Ainda assim, consegui lançar uma última pergunta por cima do ombro. O que aconteceu ao meu amigo, o Ricardo Silvan? Dillitz respondeu, inexpressivo. Encontramo-lo muito antes de ti. Muitas das manchas nessa manta são dele. A nossa conversa não foi tão gratificante como esta. Depois de muitas entrevistas, decidi que o valor dele era inferior à dívida. Dei-lhe 20 dias para me pagar o que deve e depois vou entregá-lo ao tribunal, para passar uma década ou duas na casa de correção e ter uma morte lenta numa fábrica. Ao fundo da escada, em frente à casa de Dulitz, na terra onde o meu saco de viagem aterrou a seguir a mim, pus-me de gatas e vomitei até só sair bilis. Capítulo 7. Lembro-me deste dia com arrependimento, querida irmã. Na rua onde tinha vomitado até ter o estômago vazio, levantei a cabeça do chão e limpei a boca. Vi que a casa de Dulitz ficava perto de Sodermalmorgrig e que os seus rufias não tinham tido de me arrastar para muito longe de onde me haviam atacado. Não sabia o que fazer quando aquela noite terrível chegasse ao fim e uma nova manhã descesse sobre Estocolmo. Não tinha como saber o que o Dulitz escolheria para mim e dei comigo a seguir a rua Orgatan sem destino, em direção aos limites da cidade, até que à minha frente estava o Monte Ansgariebergen. A rua estava deserta. Alguns bêbedos e vagabundos passaram por mim depois de uma noite de aventuras no Bensvarvartradgarden. O caminho levou-me ao sopé da colina, e agora estava junto ao monte que se ergue acima de Skinarviken. Comecei a subir, ansioso por me afastar das construções humanas. Do topo da colina, Estocolmo estendia-se aos meus pés. Quando o meu olhar seguiu a linha da cidade sobre Elgeandsholmen, até Normal e daí até a ponte Kungsobron, fui tomado por um sentimento de culpa ao ver os muros do Serafim. Foi demasiado para mim e deixei-me cair no chão, onde fiquei com os braços em volta dos joelhos e a testa encostada às pernas. A semana que passará fora quente, e agora parecia-me que a pressão que o calor produzia estava prestes a abrandar. Nuvens negras aproximavam-se vindas das ilhas. Ouvi os trovões ao longe, a rugirem e a estalarem, enquanto atravessavam a paisagem. No meu saco, ainda tinha o que roubar ao Agstrom. Abriu, tirei o meu saque e ergui-o contra a luz matinal que nascia a leste. Era um frasco de vidro transparente. No centro havia um lagarto, que flutuava no líquido com a cauda a tocar no fundo. O Hoffman tivera coisas semelhantes, e eu observava-as atentamente, pois o conteúdo parecia imune à decadência por estar mergulhado no álcool. O mestre ficará com os seus frascos, mas agora este era meu. O lagarto parecia-me estranho. Um corpo largo, preto e liso, com a boca aberta e a língua de fora. Ao longo do dorso, manchas amarelas claras formavam um padrão estranho. Os olhos, redondos, pretos e imóveis como pedaços de carvão, pareciam fitar-me, hostis, de dentro do frasco, com ar de desafio. És um pobre coitado, Christopher Blix, roubaste-me em vão, pois não te atreves a fazer nada comigo. Parti a cera que selava o frasco, puxei o cordão que a mantinha no lugar e abri o frasco. O cheiro era-me familiar. Cheirava a álcool, mas também a algo mais, intenso e doce. Pesquei o lagarto para fora com os dedos, escorregadio e relutante. Estremeci ao sentir o toque da pele morta, completamente lisa e sem escamas. Atirei-o para o fundo da colina e bebi até o frasco estar vazio. A embriaguez começou a correr-me nas veias. Bebi muito, querida irmã, e especialmente nos meses que passaram desde que pus os pés na nossa capital, mas agora sentia-me tomado por algo que nunca sentirá. Algo que me abriu os olhos pela primeira vez e me mostrou outro mundo, escondido por trás do nosso. Não era a luz da manhã que se refletia em tons de roxo no mar. Uma onda de sangue corria pela cidade, descia pelas ruas, saía de todas as portas e janelas, numa corrente borbulhante. Os mortos despertavam diante de mim. Não havia um palmo nesta cidade que não tivesse sido usado em tempos como cadafalso, como cemitério para vítimas da peste, como trincheira ou como vala comum para onde fossem atirados os corpos mutilados dos soldados depois da guerra. As mãos deles, algumas inteiras e brancas, outras destruídas e inchadas depois de uma morte por afogamento, estendiam-se por entre as pedras da calçada como ervas daninhas. Agarravam o ar à procura dos pés dos vivos. Nesse mesmo instante, a tempestade abateu-se sobre mim. Gotas pesadas de chuva caíram sobre Estocolmo e atacaram os telhados, os fiordes e as montanhas. Senti nos ouvidos os estalos dos trovões. Quando os relâmpagos explodiam muito perto, as nuvens que cobriam a cidade ganhavam a forma de um escaravelho preto azulado, com costas curvas. A aparição surgia por entre as casas, com membros de fogo azul. Talvez procurasse entre os edifícios, da mesma forma que fora de porta em Karlskrona, com um lenço a cobrir-me o rosto, na primavera de 1790, quando as vítimas da febre começaram a descongelar nas suas casas e era possível seguir o cheiro até as encontrarmos, nas camas onde os seus corpos inchados jaziam e em que centenas de ratazanas aguardavam, com medo das pessoas, e lutavam para defender os seus tesouros. Num estado de confusão, vi mulheres aos gritos amontoarem-se nos cemitérios de Estocolmo, para darem à luz pequenos cadáveres que rastejavam para fora dos seus colos diretamente para os túmulos, tão depressa que o cordão umbilical arrastava as mães para debaixo da terra. Dos palácios junto à ponte Skepsbron e das mansões vinham cavalheiros com roupas finas e com os dentes transformados em pequenas farpas. A rir e a gritar, perseguiam os vagabundos, os mendigos, os jovens dos reformatórios, os tecelões, os criados e criadas, desfaziamos em pedaços e engoliam a sua carne até terem os estômagos inchados como abscessos.
Não era o sol nascente que agora ardia sobre o teto da cidade, eram as próprias chamas do inferno. Vi Emanuel Hoffman sair do meio das chamas, cambaleante, com um buraco no diafragma, aberto pela bala russa, as vísceras a arrastarem no chão e a cabeça de lado por causa do pescoço partido. Tacteou às cegas, à sua volta. Onde estão as minhas pinças, Christopher? Onde está a minha serra? Aproxima-te. Vou rebentar-te até mijares vermelho, para nunca mais te esqueceres. Acordei, zonzo e febril, numa vala, ao som da minha própria voz e com a chuva a cair-me no rosto. Gritei o teu nome uma e outra vez. Capítulo 8. Da terceira vez que voltei à porta de Dulitz, mandará-me entrar. Nas noites anteriores, a porta só se abrirá uma fresta, um rosto aparecia contra a luz, abanava a cabeça, e a porta fechava-se, deixando-me à procura de sítio para dormir. Ainda sentia o efeito da bebida. O lagarto devia ter libertado algum veneno com o poder de me afectar a consciência. Quando olhei para o céu estrelado, senti uma tontura, como se não estivesse a observar o firmamento por cima de mim, mas um abismo onde as estrelas formavam imagens estranhas que me deixavam mal disposto. Pela terceira vez, dirigi-me à casa na rua Kopmansgatan, e desta vez o que temia aconteceu. A porta abriu-se, e o Brutamontes que estava no corredor deu um passo para o lado e mandou-me entrar. Pouco depois, dei comigo na mesma cave sem janelas onde acordara da última vez. Já lá não estavam nem a cadeira nem o tapete, o que me deixou menos ansioso. Dulitz estava a secretária, como se não se tivesse mexido desde o nosso último encontro, e ergueu o olhar de um livro de registros mal entrei. Quando as sombras oscilaram sobre o rosto do homem, vi uns dentes caninos compridos aparecerem entre os lábios, 2 pequenos chifres formarem-se na testa e cada dedo exibir uma longa garra. Esfreguei os olhos para me obrigar a regressar à realidade. Bêbado Blix, estão à tua espera. O que me vai acontecer? Perguntei com voz rouca e com o som do meu coração desenfreado a ecoar-me nos ouvidos. Dulitz olhou-me com indiferença. Fast vendido, Blix. As tuas dívidas foram transferidas para o teu comprador, tal como a tua vida. Quem as comprou? O que quer essa pessoa de mim? O padeiro pergunta-se o que os seus clientes vão fazer com o pão? O talhante pergunta-se o que acontece às salsichas que vende? São consumidos. Cumprem a sua função. O comprador pode fazer com os bens o que entender, neste caso, contigo, Christopher Blix. Dulitz volta a fechar o livro. O nosso último encontro está a chegar ao fim, o que é uma bênção, porque as noites que passaste no campo tornaram a tua presença um incômodo para o nariz e para os olhos. Não sei mais do que tu acerca do destino que te aguarda, mas faz-nos um favor a ambos e nunca mais mostres a cara aqui, se algum dia recuperares a tua liberdade. Um homem desceu as escadas. Não sei se foi uma partida do lagarto de Agstrom, mas a sua mera presença arrepiou-me os cabelos da nuca. Não sei qual a melhor forma de o descrever. Não era alto nem baixo, nem velho nem novo. Usava vestes que em tempos haviam sido belas, mas que se apresentavam marcadas pela falta de interesse do dono. Os punhos do casaco estavam esgaçados, com fios soltos a penderem dos bordados. Faltavam vários dos botões de madreperola que adornavam o colete que em tempos fora belo. Não usava peruca, tinha o cabelo caído e fraco. Apesar de não ter feito nada de ameaçador, não conseguia evitar sentir um medo que não conseguia explicar. Havia algo de errado nele, todo o meu ser mo dizia. Havia vazio apare por cima de sua figura, uma falta de presença. Como esse neo faz humano. Apenas corpo morto que escolhera ignorar a sua condição por motivos que só ele conhecia. Ou algo cruel que assumirá uma forma humana, mas que não conseguia manter completamente o disfarce. O rosto não tinha expressão, como se os músculos e tendões que puxam os cantos da boca e movem as sobrancelhas tivessem sido cortados e paralisados. Dulitz cumprimentou-o com um aceno de cabeça e fez um gesto na minha direção. Quando o homem virou a cabeça para mim, foi como se não estivesse a ver-me. Observou-me como se o meu lugar tivesse sido ocupado pelo vazio, como se eu fosse um móvel ou uma nódoa no papel de parede atrás de mim. Quando falou, foi com uma voz monocórdica, que não revelava emoções ou expectativas. O seu único traço distintivo era uma espécie de gaguez. Era como se alguns sons não conseguissem sair-lhe dos lábios e ficassem presos na boca, obrigando-o a escolher outras palavras. Aqui está o valor total em notas de Riksdaler, para reclamar no banco ou onde lhe convier. O homem estendeu um envelope a Dulitz, que abriu o selo para examinar o conteúdo. Quando pareceu satisfeito, assentiu num gesto de aprovação e, em troca, entregou-lhe um maço que continha as notas promissórias vencidas que agora governavam o meu destino. O homem guardou-o no bolso do casaco. Sem proferir uma palavra de despedida, deu meia volta e fez-me sinal para que subisse a escada à sua frente. Tirei o gorro da cabeça e apresentei-me. Chamo-me Johann Christopher Blix. Ele virou-se para mim e olhou-me nos olhos pela primeira vez. Foi o suficiente para me silenciar. Naqueles olhos pálidos, que pareciam gigantes em comparação com o rosto, não havia misericórdia, não havia compaixão, apenas um ódio contido que eu nunca sentirá, o tipo de ódio que um deserto sente pelos viajantes que tiveram a ousadia de atravessar as suas dunas, triunfante e paciente como a própria eternidade. Baixei o olhar, mas senti o dele ainda queimar-me o rosto. Deu um passo na minha direção, aproximando-se o suficiente para me permitir sentir-lhe a respiração na minha testa, e, embora tenha desejado recuar, não me atrevi a desviar-me. Ao fim de um longo momento, o homem quebrou o silêncio. Alguém despejou o pinico na rua aqui em frente. As luzes não iluminaram bem as pedras da calçada e pisei-o há pouco, quando me dirigia para aqui. Só descobri o erro quando senti o cheiro a fezes. Importas-te de me limpar os sapatos? O silêncio alastrou entre nós enquanto eu hesitava. Algures em pano de fundo, Dulitz e os seus ajudantes assistiam, mas o homem não pareceu reparar neles. Quando lhe lancei um olhar duvidoso, fitou-me com os mesmos olhos mortos.
Esperou até que eu me ajoelhasse e puxasse a manga do casaco para cima da mão para usar como pano. Ele abanou a cabeça. Não, não é assim. A princípio não entendi o que queria dizer. Sempre que me esticava para frente para lhe limpar os sapatos, repreendia-me com a mesma voz monocórdica. Quando já tinha esgotado todas as possibilidades, baixei a cara para o sapato sujo e estiquei a língua. Pela primeira vez, o homem não reclamou. Permaneceu no mesmo lugar, não mexeu o pé um milímetro para me facilitar a tarefa, e, enquanto eu tentava conter os vômitos por causa daquele sabor asqueroso, tive de rastejar à volta dele para cumprir a tarefa. Chorei baixinho. Ele não mostrou prazer ou desprezo ao ver os meus soluços e vômitos. Era como se eu tivesse deixado de existir. Quando terminei, levantei-me, com as pernas trêmulas. E ali travou-me. Não estava a falar desse sapato. Quando terminei, repetiu o gesto na direção da porta sem dizer uma palavra. Levantai-me sobre as pernas vacilantes e subi as escadas. Lá fora esperava uma carruagem puxada por 4 cavalos. Era coberta, tinha aberturas dos lados e parecia puxada por tiras de couro presas às pegas. O cocheiro desceu do seu lugar e alimentou os cavalos com o conteúdo de um saco. O homem que agora era dono das minhas dívidas fez-me sinal para que entrasse. Até ao cocheiro se dirigia com poucas palavras. Regresse. O caminho todo. Senhor, é longe. Não deseja repousar durante a noite? Não. O caminho todo sem parar em albergues ou estalagens. O cocheiro murmurou uma resposta que não consegui perceber. Ouvi o som de moedas trocarem de mãos, e o homem sentou-se na carruagem à minha frente. Com um estalido com a língua e uma sacudidela das rédeas pôs a carruagem em movimento. Desceu a colina em direção à água, atravessou a comporta e seguiu em direção à ponte Skepsbron. A cidade passou. Reconheciado meu devaneio na colina de Skinarviksberget, com o sangue a borbulhar nas sarjetas, uma coutada onde os mais fortes perseguiam e abatiam todos os que atravessavam o seu caminho. Sob a luz de um candeeiro de rua, vi o Ricard Silva. Estava encostado a uma parede numa rua onde rapazes e homens se vendiam. Não me viu. Nossos alhas neo six nada duqueam tempos alihovera. Nem expresso travessa, nem alegria, nem oscu entusiasmo contagiante ou sua manha dissimulada. Tudo havia desaparecido. Restavam apenas 2 poços negros de desespero. Era o olhar de alguém cuja força vital fora torcida e estrangulada, enquanto o corpo continuava a tropeçar e os pulmões a respirar. O meu coração estava prestes a arrebentar. Chegamos à alfândega no lado norte, em Stalmastaregarden, ao fim de menos de 1 hora de viagem, e o cocheiro foi parado. Por cima de nós havia um portão em arco, suficientemente grande para deixar passar uma carruagem. Um guarda alfandegário sonolento bateu do lado da carruagem e iluminou-a com a sua candeia. Boa noite, disse com voz grogue, viajam tarde. Susteve um bocejo. Posso ver a vossa carta de viagem? O homem à minha frente tirou um papel do bolso do casaco. Claro que eu não tinha documentos, querida irmã, nem mesmo quando chegará à cidade. Tive de mentir para conseguir passar e, desde então, não passará os limites da cidade. Por não ter apresentado documentos, limitando-me a ficar sentado em silêncio, o guarda alfandegário presumiu que o homem era o meu guardião e dirigiu-lhe as perguntas que me diziam respeito. E o jovem? Os olhos vazios do homem ergueram-se pela primeira vez e fitaram os do guarda alfandegário. Falou com a mesma voz morta que parecia imitar a fala humana sem nunca a ter ouvido. Qual é seu nome e o dos seus superiores? Chamo-me Johan Olof Karlsson, senhor, e o meu superior chama-se Enders Fries. Como o Johan Olof pode ver, estou sozinho nesta carruagem e não há aqui mais ninguém. O guarda alfandegário fitou-o por uns segundos antes de ceder. Lançou-me um olhar breve, pálido e assustado, com manchas vermelhas no rosto, e senti uma pena que me fez o sangue gelar nas veias. Sem dizer mais nada, o guarda alfandegário devolveu-lhe os documentos, virou-nos as costas e deu uma palmadinha do lado da carruagem para dizer ao cocheiro que podia seguir. Demorei algum tempo a perceber o que mais me perturbara. Foi o seguinte: eu não ouvirá nenhuma mentira sair da boca do meu guardião e supus que o que ele dissera era verdade. Eu não era nada para ele. Mas o que tencionava fazer comigo? Não conseguia entender. Tinha a cabeça cheia de pensamentos terríveis e uma ansiedade que nunca sentirá. Mesmo nos anos da guerra em Karlskrona, a morte e o horror eram identificáveis. O balanço da carruagem naquela noite de verão deixou-me sonolento, apesar de me esforçar para me manter acordado. Ainda assim, acabei por adormecer e não sei quanto tempo passou. Fui acordado por um solavanco, quando uma roda se desviou do eixo. Nunca viajaste para fora da cidade, minha irmã, e nunca estiveste longe do lume e da comida quando a noite cai, mas eu já. Lá fora há uma escuridão que engole tudo e torna o mundo irreconhecível. A existência é apagada, e os que veem tornam-se cegos. Mesmo quando as estrelas brilham, a noite é apenas uma massa disforme. Conseguia apenas distinguir abetos e pinheiros em fileiras intermináveis à nossa passagem, uma floresta vasta sem qualquer tipo de luz. Ele não se mexeu. Permaneceu sentado com o mesmo rosto vazio e fitava a escuridão enquanto passávamos, sem fixar o olhar em nada. Capítulo 9. Devemos ter atravessado a noite sobre aquelas rodas ao longo de vários quilômetros, porque, quando acordei, era de dia, a carruagem parara, e eu estava quase a cair do banco. O novo amanhecer nascerá cinzento. O calor do verão desaparecera. À minha frente estava ele, o homem, como se o cansaço não o afetasse. Sem proferir uma palavra, abriu a porta da carruagem e saiu. Seguiu. Algum estábulo onde possa dar de beber aos meus cavalos e um celeiro onde possa dormir uma sesta? Perguntou o cocheiro, erguendo o olhar com uma expressão cansada. Não há aqui nada para si nem para os seus cavalos, respondeu o homem, tirando uma moeda do porta-moedas e atirando-a ao cocheiro.
O cocheiro pareceu satisfeito, virou a carruagem e desapareceu pelo mesmo caminho. Estávamos num pátio empedrado. No centro havia uma fonte, com uma estátua de uma mulher sentada, rodeada de naiads e golfinhos. A água já não jorrava, antes escorria pelas aberturas e regava uma massa de musgo castanho. Era como se a própria pedra derramasse lágrimas, para uma base tão turva que já não era possível ver-lhe o fundo. Do outro lado do pátio havia um edifício alto com 2 alas. À nossa volta havia um denso bosque de abetos. Para lá dele, estendiam-se campos desertos com as colheitas apodrecidas na terra. Aquela casa em tempo suntuosa estava devoluta. A tinta estalada caía da fachada. Entre as pedras do pátio cresciam ervas altas. Não havia sinal de vida nos muitos anexos, celeiros e edifícios circundantes. Algures, um cão ladrou. O medo e a melancolia tomaram conta de mim. Aquela propriedade devia ter sido atingida por uma catástrofe que a deixará como uma ferida gangrenada na paisagem. Em tempos fora um lugar bonito. Mas já não era. Não tive tempo de pensar antes de as palavras me saírem da boca. Para onde vamos? O que aconteceu aqui? Encolhi-me ao perceber que falará sem que me tivesse sido ordenado, mas o meu guardião surpreendeu-me com uma resposta, parado no pátio, voltado para mim como se esperasse para ver a minha reação, com os olhos cheios de melancolia. Esta é a propriedade dos meus antepassados. Os pássaros já não cantam aqui. Não entendi o que queria dizer, mas também não tencionava perguntar. Fez-me sinal para que o seguisse, não até a casa grande, mas a um dos edifícios baixos do lado esquerdo, onde os campos começavam. Levantou uma barra da porta e fez-me sinal para que entrasse. Os meus olhos demoraram algum tempo a habituar-se à escuridão, mas senti uma presença, uma sensação de estar a ser observado por alguém que esperava ali e que não me queria bem. O espaço tinha um ar abafado. Recuei um passo assim que ouvi um murmúrio profundo à minha frente. Foi então que o vi. Uma figura enorme que caminhava, impaciente, para trás e para frente. Era um cão grotesco, o maior que já vira. A cabeça devia dar-me pelos ombros, o corpo pesar mais do que o meu. Por baixo do pelo, os músculos contraíam-se. Vi a baba escorrer dos cantos da boca do monstro e a morte brilhar-lhe nos olhos. Um momento antes de a sua mandíbula se fechar em volta do meu pescoço, o cão foi travado a meio do salto, e o som de madeira a estalar e de metal a bater em metal fez-me perceber que estava preso com uma corrente. Quando os meus olhos se habituaram mais à escuridão, vi os elos enferrujados dessa corrente em volta do pescoço largo e a outra extremidade presa a uma viga. Os meus joelhos fraquejaram e caí no chão de madeira. Rastejei para trás com os olhos a lacrimejarem do seu hálito e o rosto salpicado com a baba que saltava sempre que a besta expirava. Este é o Magnus, disse a voz atrás de mim. Senti o gorro ser-me arrancado da cabeça e atirado para a escuridão, onde a besta se lançou sobre ele. Com o tempo, podes vir a fartar-te da minha hospitalidade, continuou o meu anfitrião. Quero que saibas que, se isso acontecer, as correntes que prendem o Magnus soltam-se com facilidade. Ele nunca se vai esquecer do teu cheiro. Conhece o cheiro do teu medo e do mijo que te escorre pela perna e vai encontrar-te sozinho, debaixo das árvores, onde ninguém pode proteger-te. Vai desfazer-te em pedaços e deixar-te ali para seres comido pelos corvos. O meu anfitrião passou por mim e saiu. Seguiu. Tal como o exterior da casa sugeria, querida irmã, o interior também estava muito degradado. Havia várias janelas com vidros quebrados e muitas das telhas do telhado estavam partidas. Pairava um cheiro forte a bolor e podridão. Certamente caía água do telhado quando chovia. O papel de parede estava encarquilhado por causa da umidade, que distorcera os padrões, criando imagens confusas. O chão de madeira estava abaulado e rangia a cada passo, as divisões estavam vazias e às escuras, e os forros das cadeiras e sofás estavam tão ressequidos que se haviam rompido, com o enchimento a sair para fora. No grande atrio. O meu anfitrião dirigiu-me algumas palavras por cima do ombro antes de me virar costas e ser novamente. Amanhã começamos a nossa tarefa. Ouvi os passos atravessarem o pátio e dei comigo sozinho. Uma vez que não me havia atribuído um lugar para dormir, não vi alternativa senão procurar um. Encontrei muitas portas fechadas ou trancadas. O amplo andar de baixo fora construído para receber visitas. Um grande salão de baile estava vazio e desolado, com cadeiras empilhadas a um canto. A longa mesa da sala de jantar tinha lugar para uma dezena de pessoas, mas o tampo estava instalado ao centro e apresentava uma fenda que o atravessava de uma ponta a outra. Por cima da lareira havia um retrato pintado a óleo, mas alguém o desfigurara. A avaliar pela roupa, era um homem, voltado para o espectador, com campos verdejantes atrás de si. Tinha anéis nas mãos e uma medalha pendurada de uma fita de seda ao pescoço. Não tinha rosto, minha irmã, alguém o cortara. Por cima dos ombros da figura havia apenas um buraco com os contornos esgaçados. Muito mais tarde, viria a encontrar os restos do retrato entre as cinzas da lareira. Ao cimo das escadas encontrei uma sucessão de quartos, todos vazios. Escolhi um para mim. O colchão estava úmido, e a estrutura escurecida, portanto, decidi dormir no chão com o saco de viagem a fazer de almofada, o mais longe possível da porta e com as costas voltadas para um canto. Ao longo do lado mais estreito do edifício ficavam os quartos grandes, provavelmente em tempos reservados aos habitantes da casa. À esquerda havia mais um quarto com um retrato, desta vez de uma mulher. Usava um vestido antiquado. Os seus braços estavam estendidos num gesto convidativo, como se sugerisse ao espectador entrar no quadro. Também o seu rosto fora removido, mas com muito mais minúcia do que os golpes que haviam desfigurado o quadro no salão. Não demorei muito tempo a encontrar o pedaço em falta.
Na cama larga que estava encostada à parede, as roupas da cama formavam o contorno do corpo de uma mulher deitada de barriga para cima sob as cobertas, e o rosto do retrato fora cuidadosamente colocado sobre a área correspondente à cabeça. O rosto da boneca tinha um sorriso caloroso, mas também havia outra coisa, algo que parecia revelar outros sentimentos. Não tinha forma de saber se era do próprio modelo ou se o pintor não lhe fizera justiça. Na cama, ao lado desta estranha boneca, havia uma depressão no colchão. Percebi que devia ser ali que o meu anfitrião passava as noites, deitado de lado e com um braço por cima dela. A minha suspeita seria confirmada nas noites seguintes, quando o ouviria através da porta fechada do quarto. Falava com a boneca durante a noite, mas nunca suficientemente alto para me permitir perceber o que dizia. Outras vezes, emitia outros sons, não sei se risos ou choro. Desconfortável com o que vira, voltei para o quarto que tinha escolhido, pus uma cadeira a trancar a porta, fui para o meu canto e agachei-me com os joelhos contra o peito. Fiquei ali, a tremer de frio e de inquietação, até que adormeci. À noite, a casa enchia-se de sons, minha irmã, como se estivesse assombrada pelos que ali tinham vivido em tempos. Dormia a intervalos curtos. Os sonhos confundiam-se com as impressões dos sentidos, como acontece frequentemente quando estamos entre o sono e a vigília. Pareceu-me ouvir o som de passos arrastados pelos corredores vazios, gritos de luxúria, de dor, e pedidos de ajuda, risos, ecos de festas cuja alegria já terminara há muito tempo, como se conseguisse ver os homens e mulheres com máscaras estranhas a jogarem as escondidas nos corredores e quartos. Pelos cantos da casa, um vento agoirento soprou toda a noite, e a hora do lobo começou a chover, o que tornou o ar lá dentro frio e úmido. Ouvi também a água da chuva a pingar no chão, 2 pisos acima de mim. Capítulo 10. Acordei com a estranha sensação de estar a ser observado e, quando abri os olhos, vi o meu anfitrião sentado na cama que eu preterira a favor do chão. Está na hora, disse ele enquanto eu esfregava os olhos e me levantava. Segui-o para fora do quarto, pelas escadas abaixo e para o outro lado do pátio, em direção aos edifícios, onde o Magnus me deu os bons dias ladrando furiosamente. Ainda tinha medo da besta, mas continuamos a andar, passando pelo celeiro decrépito e em direção a uma casa de pedra mais pequena. O meu anfitrião abriu a porta com uma chave de ferro e mandou-me entrar. Para lá da entrada, numa divisão grande com uma lareira apagada e suja, havia uma mesa. Em cima da mesa encontrava-se um jovem que não devia ser mais velho do que eu. Tinha as mãos e os pés atados com cordas, que estavam presas debaixo da mesa e o impediam de se mover. Tinha um pau preso entre os dentes e fixado com uma fita que lhe dava a volta à nuca. Por trás do pau vi um pedaço de tecido que lhe fora enfiado na boca para o calar. Tinha um pano atado sobre os olhos. Não estava consciente. Ao lado da mesa havia uma quantidade de garrafas que cheiravam a vinho azedo e um funil. Supus que lhe tivessem dado tanto que perderá a consciência. As suas feições eram limpas e belas, e o cabelo era longo, tal como o meu, e louro como fios de ouro. Mal conseguirá assimilar aquela visão sombria quando a voz surda disse por trás do meu ombro. Disseram-me que foste aprendiz de um cirurgião. Conta-me, quantos membros cortaste para salvar as vidas dos feridos? Só usei a serra e a faca algumas vezes, mas assisti inúmeras vezes. Enquanto o meu mestre o fazia, respondi com voz trêmula. O meu anfitrião assentiu. Este é o teu paciente agora, Christopher Blix. Desejo que lhe separes os membros do corpo, como se tivessem sido feridos por balas ou por uma baioneta. Ambas as pernas e ambos os braços. Também quero que o segues. Quero que lhe seja cortada a língua. Quero ainda que fique surdo. É a tarefa que te exijo como pagamento pela tua dívida. A vida dele está agora nas tuas mãos, e, se o matares, por compaixão ou negligência, o seu destino vai parecer-te invejável em comparação com o que te estará reservado. Serão postos ao teu dispor todos os instrumentos e medicamentos de que precisares. Há alguma coisa do que disse que não tenhas entendido? Virei a cabeça, confuso. Não podia acreditar no que tinha ouvido. Era como se os pesadelos de Skinner Vicksberget tivessem voltado para me assombrar. A consternação fez-me esquecer a minha situação e abandonar a postura submissa. Não vou fazer isso, por preço algum, nem mesmo pela minha liberdade. Mande-me para Estocolmo e para a prisão. Prefiro 20 anos preso a uma mesa de trabalho numa fábrica a isto. Deixe-me apanhar a carruagem para Estocolmo. Ele abanou a cabeça. Essa possibilidade já não existe. Se me desafiares, deixarei o cão devorar-te, vivo, a começar pelas pernas. Mas o que fez ele? Diga-me. Não pode ter feito nada para merecer isto. Ficou parado à minha frente, em silêncio, antes de responder. Faz a tua escolha. Por cima do meu choro, ouvi a sua respiração lenta e limpei as lágrimas com a manga do casaco. Ele não precisava de esperar pela minha resposta, pois ambos sabíamos qual seria. Voltou a falar. Foi anestesiado com vinho e vai estar assim até a noite. Quando anoitecer, quero que lhe seja retirada a língua. Depois, podes avançar pela ordem que preferires. As intervenções têm de ser o mais breves possível, para não lhe porem a vida em perigo. Debaixo da mesa vais encontrar um estojo semelhante ao dos cirurgiões, com todos os instrumentos afiados e em bom estado. Se precisares de mais alguma coisa, ser-te-á dada logo que o mencionares. Não consegui conter o choro, mas, com as lágrimas e o ranho a escorrerem-me pelo queixo, lembrei-me das instruções de Emanuel Hoffmann e das 3 coisas que usava para afastar os gases que ameaçavam espalhar a infecção pelos ferimentos. Zimbro para fumigar a sala, disse eu, caruma de pinheiro para espalhar no chão. E também vinagre. Capítulo 11. Fiquei sozinho na sala com o rapaz amarrado. O meu peito arquejava ansiando por ar. Só passados alguns minutos depois de recuperar o fôlego, ouvi a sua respiração. Pensar sobre a crueldade que estava prestes a cometer contra este jovem que podia ser meu irmão fez-me entrar em pânico, e fugi da casa de pedra. O meu anfitrião não estava à vista.
Eu dissera-lhe a verdade. Assistira muitas vezes Emanuel Hoffman enquanto este separava pele e músculos até o osso estar visível, prendia grampos nas veias, pressionava o joelho contra o ombro do ferido e, ao fim de alguns movimentos da serra, deixava o membro cair, altura em que podia fechar a ferida. Nem todos sobreviviam à amputação. Outros ainda morriam durante a convalescença. As ratazanas entravam pela costura e faziam o coto ficar negro e cheirar mal. E nessa altura a morte sobrevinha, a acompanhar a febre e os arrepios. Hoffman nunca me deixou fazer a cirurgia sozinho. Ambos achávamos que bastava passar-lhe os instrumentos de que ele precisava. Como poderia ser bem-sucedido agora? Passei pelo celeiro, onde o monstruoso Magnus estava acorrentado. As paredes estavam tão ressequidas que as tábuas haviam encolhido e formado grandes fendas. Pus as mãos em concha em volta do rosto e fitei a escuridão. Rapidamente consegui vê-lo. Levantou-se devagar, quando um sexto sentido animal lhe disse que estava a ser observado. Pareceu-me que estava a olhar diretamente para mim com olhos famintos. Respirava com a boca aberta, e a baba começou imediatamente a escorrer-lhe pelos dentes amarelos. Vi-me no campo, com ele em cima de mim. Os meus pés dentro das suas mandíbulas, a serem mastigados até chegar às pernas, e depois as rótulas a partirem-se como nozes. Comecei a chorar novamente, querida irmã, quando percebi que não era de coragem que precisava para mutilar outro ser humano, era de cobardia para salvar a minha pele a todo custo. E isso era muito fácil para mim. Quando me sentei na fonte, pensei nos escritos que receberá de Agstrom. Corri para o quarto, virei o saco de viagem e comecei a ler o mais depressa que conseguia. Encontrei ali alguma ajuda, sob a forma de textos e imagens a ilustrar várias intervenções, incluindo amputações, e os instrumentos necessários. A amabilidade do professor talvez fosse, mais uma vez, a minha salvação. Mas e a língua? Não havia em lado nenhum descrição de algo semelhante. Nisso só podia contar com o meu raciocínio. O maior problema era estancar a hemorragia. O sangramento é útil para restaurar a saúde num corpo, mas apenas dentro de certos limites. Apesar de Agstrom não ter descrito nada semelhante no seu texto, decidi fazer o que Hoffman me havia ensinado. Chamava-lhe miasma, os gases invisíveis que se erguem das impurezas, nas profundezas da terra, e que penetravam nos pulmões e nos ferimentos. Mas o homem dissera-me para ir buscar as coisas de que precisasse, por isso saí em busca de uma despensa. Não encontrei nada que cheirasse a vinagre, mas atrás das prateleiras vazias vi outra porta, e atrás dela uma escada que conduzia a uma cave. Acendi uma tocha para iluminar o caminho até lá abaixo e, quando ergui a chama acima da cabeça, vi fileiras sucessivas de garrafas empoeiradas. Era uma adega. Embora eu procurasse vinagre, Hoffman obtivera muitas vezes o mesmo resultado deixando o vinho a azedar em salas fechadas. Peguei em todas as garrafas que consegui carregar. Recolhi caruma no bosque, bem como zimbro. Não tive de andar muito. Espalhei as agulhas de pinheiro em volta do rapaz amarrado e enrolei o zimbro num pau, que acendi para espalhar um fumo denso e branco. Deixei o fumo encher a sala enquanto pisava os galhos incendiados para os apagar. No estojo que se encontrava debaixo da mesa encontrei todos os instrumentos que vira Hoffman usar, embora estes estivessem mais limpos e parecessem quase novos. Havia grampos, uma cera, facas. Testia lamina contra a unha do polgar e constatiae que estava fiada. Estava pronto para lhe cortar a língua, querida irmã. Soltia tira que lhe mantinha o pau presso entre os dentes. Levantiai a bola de tecido malhado que, tinha dentro de boca, e tiriai lhe a fita de tecido que lhe cobria os olhos. Acendi um pequeno lume na lareira e deixei que as chamas pegassem. Lentamente, ganharam uma cor rubra, e o espaço foi ficando iluminado à medida que o fogo se tornava mais forte. Cortei um pedaço de madeira e pus-lhe entre os molares, para lhe manter a boca aberta. Virei-lhe a cabeça para o lado, para impedir que o sangue escorresse para a garganta. Quando levantei a faca, as minhas mãos tremiam tão violentamente que perdi a coragem. Enfiei-lhe os dedos na boca, quente e úmida, apenas para descobrir que era impossível agarrar a língua. Repetidas vezes, ela escapou-me por entre o indicador e o polegar. Lembrei-me da sensação de tentar agarrar o lagarto do frasco, no monte de Skinarviken. Desisti, pusei a faca e saí da sala. Peguei numa das garrafas de vinho, parti-lhe o gargalo, a falta de meios para abrir, e bebi até me arder a garganta e ter a camisa de linho ensopada. O sol começava a pôr-se. Ainda não era o anoitecer, mas já faltava pouco. Sentei-me, com as mãos nos joelhos, e balancei para trás e para frente. Foi então que o ouvi, na sala atrás de mim, apenas alguns murmúrios no meio do torpor que lhe fora infligido. Falava a dormir e fungava. Nós não somos responsáveis. Mal conseguia fazer o que me haviam ordenado com o paciente inconsciente. Agora que ele estava acordado, não tinha a menor hipótese. Levantei-me de um pulo, fortalecido pelo vinho. O ferro incandescente enchia a sala com o seu odor, perceptível mesmo através do odor do zimbro. Desanimado, atirei a pequena faca para o lado e comecei a vasculhar no meio dos instrumentos dispersos. Na minha simplicidade, conseguirá resolver o problema. Encontrei rapidamente os instrumentos que deveria usar. Ali estava a pinça e a tesoura. Puxei-as para mim, agarrei na língua com a pinça, apenas para constatar que a base ainda estava fora do alcance da tesoura. Saltei novamente para junto dos instrumentos e peguei num pequeno martelo e num cinzel de ponta arredondada. Já vira o Hoffman executar nos seus pacientes, em menor escala, o que agora me preparava para fazer, apesar de o meu estômago se ter revolvido com essa visão. Virei-lhe a cabeça para o maxilar estar voltado para baixo, encostei a ponta do cinzel aos dentes ao longo do maxilar, fechei os olhos com toda a força de que fui capaz e dei-lhe uma pancada com o martelo até ouvir as raízes dos dentes estalarem. Desloquei o cinzel e bati-lhe novamente, e mais uma vez. Por fim, restavam apenas gengivas feridas e buracos no lugar dos dentes. Agora era possível usar a tesoura.
Cortei-lhe a língua o mais perto da base que consegui. Quando estiquei a mão para agarrar o atiçador do lume, por distração agarrei-o com a mão e, pela primeira vez desde Karlskrona, senti o cheiro a carne queimada. Praguejei, embrulhei a manga do casaco em volta dele e encostei o metal incandescente à corrente de sangue que jorrava da ferida aberta. Só nesse momento ele gritou, querida irmã. Mas não foi o pior. O pior foi quando abriu os olhos e me fitou. Aquele olhar vai acompanhar-me até ao túmulo. Capítulo 12. Tenho bastante tempo para escrever, querida irmã, agora que os dias mais quentes do verão estão a chegar. A tarefa que me foi imposta deixa-me com muitas horas do dia livres. As feridas precisam de tempo para cicatrizar, e tenho de estar atento à capacidade de recuperação do meu paciente. Frequentemente, as minhas funções resumem-se a prestar-lhe os cuidados diários. Alimento com papas, lavo-o e cuido de todas as suas necessidades. Muitas vezes, quando ele fica inquieto e solta uivos, dou-lhe vinho, mas ele nem sempre o quer, e sou obrigado a usar o funil. Não consigo ouvi-lo. Fica mais calmo quando o efeito do vinho se faz sentir. O mesmo se pode dizer acerca de mim. Vou constantemente à adega buscar mais garrafas, e é frequente beber tanto quanto consigo. O meu anfitrião não parece importar-se com o que eu faço nos meus tempos livres. Viu-me tropeçar pelos corredores enquanto cambaleava da adega para o quarto, mas não disse nada. A bebedeira não me traz alegria, mas ainda assim é preferível à sobriedade. Pelo menos torna menos claras as imagens que se me infiltram na mente. Consegues imaginar o horror de encostar a ponta de uma faca a uma vista e pressionar até todas as imagens desaparecerem para sempre? Cenas como esta vêm-me constantemente à memória quando fecho os olhos. De cada vez que amputo mais um membro, dou ao Magnus. Vejo os dedos das mãos e dos pés desaparecerem dentro daquela garganta vermelha, ossos serem esmagados entre os seus dentes até exporem o tutano. Ele olha-me do seu canto como se dissesse, tu és o próximo. A bebedeira constante torna mais difícil distinguir o sonho da realidade. Os padrões do papel de parede parecem balançar e mover-se como tentáculos à minha passagem, preparados para me agarrarem se me aproximar demasiado. Na adega, certa noite, quando fui buscar mais vinho, vi um emaranhado de ratazanas à luz da tocha, presas pelas caudas e a guinchar. Ou terá sido um sonho? Rastejaram ao longo da parede soltando sons horríveis e desapareceram num canto. Dizem que é um mau augúrio. Muitas vezes bebo até cair antes de ir para o quarto, tanto para me ajudar a adormecer como para não acordar sóbrio. Certa noite, acordei com um som perto de mim e vi que o meu anfitrião havia entrado no meu quarto, vasculhado os meus pertences e que agora estava sentado na cama a ler o que eu te tinha escrito. Querida irmã, estas cartas que nunca te enviei e que foram redigidas para os teus olhos e para os de mais ninguém. Se não foi um sonho, também o ouvi rir. Os escritos do Hagström têm me sido muito úteis. Incluem desenhos que mostram a melhor forma de separar um membro do corpo, onde devo fazer as incisões e a importância de deixar uma aba de pele para cobrir o coto. Primeiro amarro para estancar a hemorragia, com uma tira de couro que trouxe dos estábulos e que corto no comprimento certo. Unto o couro com banha para o manter maleável e forte e impedir que fenda quando aperto com toda a força de que sou capaz. Não tenho muito apetite, querida irmã, e ainda bem, porque tenho de esgravatar os campos em busca de comida. Não sei como o meu anfitrião se mantém vivo. Talvez tenha comida armazenada num lugar que só ele conhece. A camisa está-me larga, as calças caem-me pelas pernas abaixo. Ultimamente, tenho de as amarrar em volta da cintura para as manter no lugar. O retrato da sala assombra-me os sonhos. O meu anfitrião disse-me que é o seu pai. Diz que o odeia. Nos meus sanhos, vijo hamim com belas vesta tactir sigas pelos cordos e corredores de casa, como buraco no lugar de cabica. Procura o filho, não sei se para o abraçar ou para o estrangular. Ontem preparei-me para lhe separar o braço esquerdo do ombro. Já só falta este e a perna do lado contrário. Depois disso, terei de encontrar uma nova forma de manter o meu paciente amarrado à mesa, pois já praticamente não me restam membros para prender com as tiras de couro. Afiei a faca e examinei cada um dos dentes da serra com o polegar, para verificar se estava afiada. Espalhara vinagre pelo chão e pelas paredes, substituído a caruma de pinheiro e fumigado a sala para purificar o ar. Acabará de dar um nó na tira de couro e de atravessar um pau nela para torcer com toda a força de que fosse capaz quando notei algo. A luz do sol entrava na sala e brilhava-lhe no dedo. Era um anel, minha irmã, no dedo mindinho da mão esquerda. Já devia tê-lo visto, mas até agora não lhe dera importância. Debrucei-me para o observar melhor. O anel era de ouro e tinha uma face oval. Cuspi na mão e fi-lo deslizar para fora do dedo. A mão tentou agarrar-me com as unhas falhadas, mas fui suficientemente rápido para não me deixar arranhar. Na face de pedra escura estava gravado um brasão, belo e detalhado. Senti-me zonzo, como se tivesse batido com a cabeça. Soltei a tira de couro e fui sentar-me no degrau da entrada. Ao longe, um corvo grasnou do cimo de uma bétula. Fiquei muito tempo em silêncio a observar o anel. Era o tipo de anel usado por homens nobres, com um brasão a representar a família. Embora nunca me tivesse sido dito o seu nome, aquele anel poderia identificá-lo se alguém soubesse interpretar o brasão. Comecei a tremer enquanto os pensamentos me rodopiavam pela cabeça. A providência dera-me uma oportunidade de ter um pequeno gesto benevolente para com aquele a quem fizera mais mal do que uma pessoa infligiria ao seu pior inimigo. Mas como? Comecei a andar de um lado para o outro em frente ao pequeno edifício de pedra. O vinho que bebera turvava-me os pensamentos. Quando a voz falou atrás de mim, pensei que me ia bater ou que ia cair morto no chão. Como vai o braço esquerdo? As tuas roupas ainda não têm manchas. Do que estás à espera? O meu anfitrião estava mesmo atrás de mim. Movi-se sem fazer o menor ruído. Senti os cabelos da nuca arrepiarem-se e ouvi a mentira na minha voz quando respondi, ao mesmo tempo que fechava a mão em volta do anel de ouro. De nada, senhor, ia começar agora mesmo. Como sempre, o
O seu rosto não revelou qualquer expressão em volta daqueles olhos vazios como um lago escuro sob o céu nocturno. O que apertas com tanta força na mão? Tens os nós dos dedos brancos. Mostre-me. Baixei a cabeça, estendi as mãos e mostrei-lhe as palmas. Ambas vazias. Antecipando o seu sentido sobrenatural que lhe permitia perceber sempre quando lhe estavam a esconder algo, soltei o meu segredo na relva atrás de mim, por trás da minha perna. Ele fitou-me demoradamente enquanto eu mantinha as duas mãos trêmulas estendidas à minha frente. Não desperdices o teu tempo. Estás a ficar mais magro a cada dia que passa. Não me serves para nada se morreres de fome antes de concluíres a tua tarefa. Dito isto, deu meia volta e deixou-me. Quando ouvi os seus passos atravessarem o pátio, baixei-me para procurar o anel. As suas últimas palavras haviam me dado a ideia de que não conseguiria encontrá-lo sozinho. Na sala, encostei a mão à face do meu paciente. O seu rosto ainda era belo, apesar de haver apenas 2 órbitas vazias por trás da ligadura e de as faces terem afundado devido à falta de dentes. Nunca lhe tinha tocado assim, e ele pareceu acalmar-se. Peguei no anel com o polegar e o indicador e aproximei-o dos seus lábios. Quando ele percebeu o que era, pus-lhe na boca e fui buscar água. Philo biberi uviosum dos gols. Abri-lhe os lábios para olhar lá para dentro. Não havia o menor vislumbre do ouro. Tinhal engolido. O meu anfitrião tem um plano para o pobre coitado. Este desmembramento deve ter outra razão de ser. No SCU estimego, o meu paciente transporta agora a prova do SCU nome e da SUA origem. Para que não sei, pois em breve ter-lhe-ei decepado os membros restantes e tê-lo-ei privado de uma oportunidade de comunicar com o mundo exterior, mas talvez alguém o encontre, siga as pistas e venha dar aqui, ao monstro que é responsável por esta atrocidade sem igual. Não sei se o meu paciente ainda consegue ouvir. Seguindo as ordens do meu anfitrião, ao terceiro dia enfiei-lhe um espeto no canal auditivo, o mais fundo que consegui, e até bati palmas junto aos seus ouvidos, sem obter qualquer reação. Ainda assim, curvei-me, aproximei a boca de um dos ouvidos e disse: se o anel sair, vou dar-te a engolir novamente, depois de o ter lavado. Quando nos separarmos, terás de ser tu a tratar dessa tarefa se quiseres mantê-lo. Como vais fazê-lo? Não sei. Se ele entendeu, não deu o menor sinal. Depois cortei-lhe o braço esquerdo, levei-o num balde ao Magnus e fui para a adega beber até cair para o lado. Continuava a não conseguir dormir. Como já venho fazendo há muito tempo, preparei a minha tinta com fuligem e água, mergulhei a pena nela e escrevi-te, minha irmã e única amiga. Lembras-te, minha irmã, de como costumávamos falar de um mundo para além deste, naquelas noites de primavera em que me ajoelhava ao lado da tua cama até os pássaros começarem a cantar e os primeiros raios de sol entrarem pela janela? De como costumávamos fantasiar acerca de um belo prado para além deste vale de miséria e sofrimento, onde um dia saltaríamos de mão dada por entre as flores, sem medo nem preocupações, e onde a tristeza nunca poderia alcançar-nos. Quando nos cansássemos, deitar-nos-íamos à sombra das árvores, refrescados pela brisa. Beberíamos água fresca de uma fonte e saciaríamos a nossa fome com maçãs e bagas. Riríamos juntos, muito, muito longe da febre de Caruscrona, onde os barcos a remos chegavam todos os dias, lançados pela frota de inverno e apinhados de corpos pretos azulados, para atracarem nas nossas praias. Seríamos felizes juntos, como só um irmão e uma irmã podem ser. Já não sonho com prados e bagas, querida irmã. Esses sonhos foram destruídos. Dizem que a inocência, depois de perdida, não pode ser recuperada, e neste verão os sonhos foram-me roubados. Como posso voltar a sentir alegria ou felicidade depois do que vi e fiz? Passaram-se quase 4 anos desde que a febre te levou, minha irmã, e que o teu coração parou de bater. O lençol lavado com que te cobre repousou sobre o teu peito. Percebi que já não respiravas e que não me restava mais nada senão cavar a tua sepultura, fazer uma coroa com flores de primavera para deixar na terra e unir 2 paus numa cruz para erguer sobre a tua última morada. Já não te peço que esperes por mim à sombra das árvores, com o rubor no rosto e o vestido de linho que a nossa mãe te deu pelo aniversário, o qual viria a ser o teu último. Em vez disso, todos os dias rezo para que estejas em paz na sepultura onde te deixei e para que não exista nenhum prado paradisíaco para lá da morte, onde possa saber o que fiz. Peço para também eu ser em breve deitado numa cova igualmente escura onde exista apenas o vazio e absolutamente mais nada.